Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via. Tenho o prazer de ter aqui conosco hoje o Dr. Marcelo Queiroz, médico gastroenterologista, com uma excelente residência com o Dr. Galvão na Santa Casa do Rio de Janeiro e que se instalou em Campos, para nossa sorte, há alguns meses atrás, e vai nos falar hoje sobre 3 temas que são muito de interesse da nossa população. Mau hálito ou halitose. O que causa câncer de estômago e seus principais sintomas? E refluxo gastroesofágico, que é uma coisa muito comum entre todos. Marcelo, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. E eu iniciaria perguntando, Marcelo, quais são os sintomas e o tratamento do refluxo gastroesofágico? Primeiramente, boa tarde pelo convite, Dr. César Ronald. Refluxo gastroesofágico é uma das principais queixas dos pacientes no dia a dia, no consultório. O refluxo, na verdade, nada mais é do que a subida do conteúdo ácido do estômago para o esôfago, né? O estômago tem um pH mais ácido e o esôfago um pH mais alcalino. Então, a subida desse conteúdo ácido para o esôfago acaba dando sintomas. Na verdade, os principais sintomas seriam azia, queimação, empachamento. O paciente pode apresentar também rouquidão, tosse à noite, né? Uma tosse mais seca, tosse noturna, né? E isso está muito associado à alimentação, ao nosso estresse do dia a dia, algumas medicações, obesidade, cigarro, bebida alcoólica. Então, realmente, assim, se trata de um quadro muito comum no nosso dia a dia no consultório, né? E isso o diagnóstico precoce ele é muito importante, já que a gente, detectando, faz o tratamento e realmente isso se prolongando, os sintomas se prolongando, não sendo feito o diagnóstico, isso até cronicamente pode evoluir com câncer gástrico. Perfeito. Então, nós teríamos como os principais sintomas, Marcelo, a azia, exatamente. Dor na reto external, epigastro, do esôfago baixo. Isso. Tosse seca. Tosse seca, que é muito comum também. Perfeito. E a sensação que você relatou? De refluxo, né? Regurgitação, exatamente. Regurgitação, sensação do alimento subir, por vezes até a boca, né? E isso causa um grande mal-estar, é uma queixa muito comum, como eu anteriormente disse. E a gente tem que fazer o diagnóstico, né? Assim, realmente é importante a gente chegar a esse diagnóstico. Na maioria das vezes o diagnóstico é feito clinicamente, através dos sintomas relatados pelo paciente, mas por vezes é necessário também a realização de uma endoscopia digestiva alta, tá? Essa endoscopia ajuda a diagnosticar o refluxo, assim como suas causas, as principais causas, que seriam uma hérnia de hiato, por exemplo, detecção de uma hérnia de hiato e as complicações da doença do refluxo, que seriam, por exemplo, a esofagite, né? Como eu falei também anteriormente, essa esofagite, a inflamação, né, da mucosa do esôfago, essa inflamação crônica, né, com o passar do tempo, se não tratada, ela pode evoluir com alguns tipos de alterações na mucosa do estômago, podendo evoluir até para câncer, né, na região do esôfago. A endoscopia digestiva alta é aquilo que os pacientes temem muito, porque se coloca um tubo pela boca, se visualiza todo o esôfago para ver se encontram algumas lesões, para ver se encontra esofagite, até chegar no estômago, onde o colega gastroenterologista pesquisa áreas diferentes da parede normal do estômago. Mas é muito interessante a reflexão do Dr. Marcelo sobre a necessidade de começar o tratamento precocemente, não é, Marcelo? Sem dúvida. A detecção, né, o diagnóstico e o tratamento precoce é de suma importância, né? Não só para alívio dos sintomas, como também para evitar, né, para profilaxia de complicações, né, que são evitáveis, né, que a gente consegue sempre, realmente, com tratamento precoce, evitar complicações, né, das mais temidas que a gente tem hoje em dia, que é o câncer, né? Então isso é realmente de suma importância. Perfeito. No caso de hérnia de hiato, o tratamento é? Hérnia de hiato a gente tem que tentar, uma vez detectada, tentar chegar em último caso, cirúrgico, né? Mas inicialmente a gente tem uma mudança de hábitos de vida como principal ajuda no controle, né? Então, perda de peso, né? Controle da obesidade,
diminuição da bebida alcoólica, cigarro, né, evitar realmente o tabagismo e evitar alimentações mais gordurosas, condimentadas. Isso, na verdade, vai auxiliar na melhora dessa hérnia de hiato, né? Mas, realmente, tratamento, quando os sintomas persistem, os sintomas do refluxo persistem, não resolvem com medicações. Isso, realmente, quando o quadro é refratário, aí sim, há indicações de procedimentos cirúrgicos. Marcelo, a criança que tem refluxo, inevitavelmente, ele terá refluxo quando adulto ou não? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Não, isso não é uma regra, né? Refluxo realmente está muito ligado ao dia a dia, né? Aos hábitos de vida da pessoa, né? Do paciente. Então, não necessariamente uma criança, né? Um recém-nascido, que é muito comum também, a doença refluxo. Muito comum. No recém-nascido, não necessariamente isso levará a um adulto com doença do refluxo, né? Perfeito. Uma outra, além da endoscopia, como eu mencionei anteriormente, 2 métodos diagnósticos, né, que auxiliam muito, né, a conclusão, né, o fechamento do diagnóstico, seria a pH-metria e a manometria. pH-metria, a gente introduz uma sonda pelo nariz e vai até o final do esôfago, onde a gente detecta a quantidade de ácido, né, o pH, a gente consegue detectar o pH da câmara do esôfago, né, do tubo, que é o esôfago. Com isso, a gente tenta entender se há em alguns momentos, né, essa sonda é deixada por 24 horas no organismo do paciente, e a gente consegue detectar durante o dia se está havendo em algum momento, ou em quais momentos, o pH se torna mais ácido, né? Então, a gente consegue, ele traz muita informação para nós. Então, é um exame de excelência diagnóstica, e além da manometria, que é um exame que a gente consegue detectar a pressão do esôfago, dentro da câmara do esôfago também, basicamente para saber se está havendo algum relaxamento da válvula, que é o nosso esfíncter esofagiano inferior. Perfeito. Porque o esôfago não é ácido e não suporta bem substâncias ácidas. Então, quando há um refluxo, o conteúdo do estômago, que aí sim é ácido, porque tem que digerir os alimentos, agride o esôfago, provocando essas sensações que o Dr. Marcelo explicou muitíssimo didaticamente, que são azia, dor na região do estômago e da parte baixa do duodeno, a sensação de distensão, empachamento abdominal, empachamento, né? E que podem, se não for bem tratado, bem acompanhado, levar a consequências piores. Sim. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco do Mais Saúde, o programa de saúde da terceira via. Retornamos em seguida com o Dr. Marcelo, gastroenterologista, que vai nos falar sobre um outro tema que nos interessa muitíssimo, que é câncer de estômago. Fique conosco. Um cafezinho, um copo d'água, já voltamos.